Hoje, como a gente vai fazer uma discussão do livro do Herculano, é uma discussão mais filosófica, mais antropológica, ela é um estudo mais de vitrine. O estudo mesmo da Grécia enquanto manifestação religiosa, mediúnica, a gente vai ter quando a gente trombar com a obra do Leon Denis e com a obra do Pedro Granja, que ali eles vão para a operacionalização do conteúdo que a gente tem dos deuses, né? Aí a gente vai mais para o operacional. Hoje a discussão ela se restringe a um aspecto mais filosófico, mais ideológico, da evolução do pensamento religioso, sem mergulhar de cabeça nas coisas sobre a Grécia em si, né? Que a gente tem Grécia, vai ter a Gália nesse universo oracular, vamos passar pela Gália também, para depois a gente ir para os hebreus. Então vai ter muita coisa para acontecer aí nas próximas lives, né? Hoje a gente vai carimbar o passaporte para a viagem. É isso que eu ia falar. Hoje é o carimbo do passaporte. Carimbo do passaporte. A gente está cruzando fronteiras, né? Porque, como ela e Denise estão falando, a gente vai carimbar passaporte, porque a gente vai mudar de ambiência. A gente vai sair do horizonte tribal, né? Daquele homem agrícola, tribal e depois agrícola, para mergulharmos no horizonte civilizado. E aí a gente vai começar a falar das grandes civilizações da antiguidade. Grécia, Roma. E tem um momento que a gente pode se debruçar um pouco hoje, para quem gosta de mediunidade, a gente vai falar das raízes, né, da mediunidade, nesse primeiro contato dentro do horizonte civilizado, quando o homem já começa a elaborar um pouco mais o seu pensamento e manter contato com a espiritualidade através da mediunidade, dentro daquilo que se chamava de oráculo, né? Os oráculos. Né? Então, vamos falar um pouquinho das pitonisas, do Egito. Vamos voltar para o Egito, né, Jorge? Que a gente quase não gosta de ir para lá também, né, Denise? Vamos falar das pitonisas da Grécia, né, dona Denise? Então, vamos embora. A nossa costura hoje é mais em cima de mediunidade, de evolução da mediunidade no tempo, trançando por várias culturas. Agora, o estudo grego mesmo, ele vai ser na próxima live, se Deus assim permitir, né? Nós estávamos, até a última live, conversando sobre o Egito Antigo, sobre as manifestações do Egito. Eu aproveitei o psiquismo das nossas reuniões últimas e fui visitar o Museu Egípcio de Curitiba. Passei uma manhã inteira visitando todos os aspectos do museu. Manhã inteira. Entrei lá, era 10 horas da manhã. Eu saí de lá 1h da tarde, visitando um museu só, são 3. Mas vamos lá. Então, uma coisa, a gente sai dessa leitura mais operacional, que a obra de Denis e a obra de Pedro Granja nos oferecem, e voltamos para esse ambiente mais filosófico, onde Herculano está nos apresentando o desfiar dos fatos que foram promovendo uma alteração da mediunidade. Porque a obra de Herculano, embora ela se apresente como um estudo antropológico da religião, na verdade, ele faz uma análise do desenvolvimento da mediunidade no tempo. Como é que a mediunidade foi se estruturando? Então, ele começa na pré-história, nas manifestações mediúnicas na pré-história, ainda completamente sem uma capacidade de interpretação do que estava se dando, uma manifestação totalmente espontânea. E quando nós nos aproximamos desse processo de aprendizado, a gente entra no universo agrícola, que tem esse nome porque a gente saiu da pré-história e entrou na história com
a construção das civilizações sedentárias, onde o homem descobriu a agricultura, se enraiza e a mediunidade começa a ter uma expressão um pouco diferente, associada ali a essa possibilidade de comunicação já mais organizada. E hoje a gente dá mais um salto entrando num outro horizonte, que ele rotula chamar de horizonte civilizado. Mas não era civilizado o anterior? É porque, na verdade, as bases da nossa civilização estão assentadas nas culturas que a gente vai ter a oportunidade de ver. Porque, assim, eu sei que a cultura egípcia foi muito importante para a humanidade. Foi. Mas o quanto da nossa forma de viver hoje é influenciado pelos egípcios? Muito pouco. A cultura egípcia é fascinante e talvez nos fascine tanto porque ela é desconhecida. Mas quem organiza a nossa estrutura de sociedade, os povos que contribuíram de maneira muito efetiva para a edificação da nossa sociedade, são 3 povos: Grécia, Roma e Israel. Nossa cultura ocidental ela está centrada nesses 3 pilares. A Grécia, pela oferta da visão filosófica que ela nos deu, a leitura crítica de mundo. Os romanos, porque foram os grandes administradores do mundo por muito tempo, a visão pragmática, operacional da vida pelos romanos. E os judeus foram muito importantes na civilização ocidental, não por eles em si, que nós mesmos conhecemos pouco do universo judeu, mas é porque o judaísmo influenciou fortemente o cristianismo e a gente, ao se formar como uma sociedade cristã trançada com conceitos judaicos, formamos uma cultura judaico-cristã no Ocidente. Então, o judaísmo tem muita presença na nossa cultura. Tem coisas que são judaicas que a gente nem sabe que são. Casamento monogâmico, onde os filhos não podem casar com os pais, irmãos não casam entre si, isso é tudo herança judaica. Esse modelo onde você tem uma hierarquia de pai e de mãe, que pai e mãe mandam em filho, filho pede bênção para pai, benção mãe, isso é tudo modelo judaico, essa forma assim bem hierarquizada de sociedade. Esse modelo no qual a mulher ela tem uma importância muito grande na educação. Bom, tem muitas coisas na cultura judaica que a gente acabou herdando por conta do cristianismo. Então, esses 3 povos, eles formam a nossa civilização. Por isso que Herculano vai chamar esse novo momento do estudo da obra dele de horizonte civilizado, porque é onde nós vamos nos defrontar com as grandes verdades religiosas que formaram a base dos conceitos do Ocidente. E aqui a gente vai encontrar as primeiras reflexões que ele vai fazendo sobre o amadurecimento da sociedade na medida em que a construção da sociedade se estabelece dentro da leitura da presença do divino na organização política dos povos. Eu não preciso dizer que o Estado de Israel era um Estado teocrático, né? Eu não preciso dizer que era Deus que comandava o Estado judaico, a ideia do Criador. E isso também é muito importante, tanto na cultura grega como na cultura romana. Era importante também na cultura egípcia. No Egito também a religião tinha uma importância muito grande. Então, as grandes civilizações elas se organizam em torno da religião. E todas as religiões, eu disse todas, sem exceção, estão assentadas na mediunidade. Não existe nenhuma religião que não tem suas bases em algum fenômeno mediúnico. Pode procurar. Todas elas houve um fenômeno extraordinário que conferiu ao seu revelador
uma condição de excepcionalidade, fazendo com que as pessoas reconhecessem nele um ser especial, e aí segue que as suas instruções passam a ser ouvidas de maneira mais singular. Então, a mediunidade ela é muito forte em todas as culturas, e aqui, quando a gente alcança o horizonte civilizado, nós vamos perceber uma presença muito forte das religiões dentro desse fenômeno. E as religiões aqui apresentadas são as religiões marcadas fortemente pela presença do sacerdócio. Quando a gente assiste filmes antigos, filmes da Suméria, filmes antigos, Pérsia. Tem uma sacerdotisa. Aqueles reinos, os reinos, a gente não sabe nem onde é os reinos, não falo nem da Grécia, mas aqueles reinos que aparecem nesses filmes aí, e tem um monte de coisas antigas, sempre tem uma sacerdotisa, né, na história aí, uma mulher que vive nos porões do poder e é quem manipula os espíritos, é quem realiza para o rei, né, para a autoridade máxima, e aí os caras querem matar a sacerdotisa porque ela é uma bruxa, e essa bruxa tem poderes, e sempre é muito comum isso. Por quê? Porque a mediunidade ela estava muito atrelada ao poder durante esse período, e as pessoas achavam que ter um grande bruxo era um grande instrumento para combater os inimigos pelos poderes espirituais que o mago do reino teria para combater os seus inimigos. Não sei se eu me faço claro no que eu quero dizer, mas pode pegar esses filmes antigos aí, tem sempre uma sacerdotisa ou um mago, geralmente é uma mulher que eles colocam como sacerdotisa, mas algumas vezes aparece um homem também, mas é mais comum você estar ligado com uma sacerdotisa nesses processos. E aí ele vai comentar bastante sobre essas vinculações entre o Estado e a religião. Eu acredito que aqui todos devem ter assistido um filme chamado 300, que o Leônidas, Termópilas, o Leônidas que vai para segurar na garganta das Termópilas a entrada dos persas que estão vindo. Não assistiram 300? Eu tenho que ver, então. Não vi, não, Elahá. São 300 espartanos que tentam segurar 10.000 persas. E é um filmaço com Rodrigo Santoro, exatamente. Esse mesmo. Nesse filme, eles querem saber se eles vão ter vitória. Eles são só 300, eles vão lutar contra 10.000, segurando uma garganta, onde eles terão que passar, eles querem fechar a fenda da garganta ali. Então, o filme, quando começa, tem uma consulta no oráculo. Eles sobem até um oráculo para perguntar, e aí? A gente vai poder guerrear ou não? Ou seja, havia uma relação muito forte entre a mediunidade e as decisões que se tomava. Então, você vê como é importante a presença da mediunidade e essas consultas. Isso aí, assim que o Estado se estabelece, a mediunidade se torna um instrumento de consulta para que as pessoas se guiassem. A mediunidade não é um instrumento para a minha melhoria interior. A mediunidade é, na verdade, aquilo que bem se representa, né? Um oráculo. Então, as pessoas vão até ela para poder tirar as suas informações. E a gente chega nesse horizonte, que é o horizonte onde a sociedade se organiza em torno da mediunidade para tirar dela as características mais fortes do poder temporal. Não se procura a mediunidade ou a própria religião por um interesse divino. Há uma corrupção dos interesses da religião, afastando o indivíduo daquela visão mais espiritualizada que a Índia nos entregou quando nos ofereceu
aquele conjunto de verdades espirituais que a gente viu. Aqui, quando o Estado se cria, nós vamos ter a religião curvada, a mediunidade curvada para o poder temporal. Quer fazer algum comentário, Cris? Eu queria só relembrar, né? Quer dizer, Herculano, nesse capítulo, ele sublinha muito isso. Porque na antiguidade, quais eram as ferramentas para a manutenção do poder ou para a instituição do poder? Né? A gente vai ver em quase todas as sociedades da antiguidade, e aí não só falando das orientais, como depois das ocidentais, que começam a se consolidar, a questão de duas alavancas funcionando aí para a instauração de poder, que é a organização bélica, a organização guerreira, né? A força guerreira das tropas, dos soldados, dos guerreiros, que garantiriam a essas sociedades expansão territorial. E a gente vai ver o elemento da fé sendo vinculado ao processo do medo e ao processo da intimidação do divino, do que é segredo, do que é inexplicável, das forças ocultas da fé para constrangimento e para controle. Então, eu acho... Inclusive... Uhum. Pode falar, Elahá. Eu queria só destacar aí um ponto dentro de você estar comentando, que nessa época a mediunidade ninguém tinha interesse de entender o que era. Então, por isso que muito medo, porque havia muito misticismo, muito obscurantismo, e essa coisa assim do poder, né? O poder. Eu sou médium, eu tenho poder. Então, isso acabava associando essas pessoas ao poder político como uma estratégia de dominação. Exatamente. E aí, eu acho genial Herculano Pires, quando ele traz para essa discussão do capítulo de hoje, primeiro que ele faz pedagogicamente essa segmentação, né? Até o Oriente, ele contribui como carro-chefe, né, dentro dos seus processos organizacionais da civilização, das civilizações daquele momento, na pujança de uma Índia, na pujança de um Egito, de uma Pérsia, de uma China, né, que são milenares. Nessa pujança, ele coloca, né, a questão do Estado teológico. E ele fala que todas essas grandes civilizações, elas se arregimentaram, fazendo com que esse Estado teológico fosse, nesses grandes impérios da antiguidade, um Estado teológico que se uniam em estrutura, ele usa essa frase, em estrutura única e gigantesca. Então, estava tudo ali consolidado, governo, poder, liderança, religião, mistério, estava tudo junto, né? Mediunidade, e aí, tudo. Tudo misturado ali, né? Tudo consolidado, né? E aí, quando começa a acontecer o eclodir das grandes civilizações do Ocidente, Herculano faz essa segmentação brilhantemente, porque ele vai dizer que com esse estado político por excelência, né, esse estado teológico, ele começa a se ser segmentado na Grécia com dois poderes distintos, o político e o religioso. E aí se segmenta, né? Então, esses importantes núcleos civilizatórios da Grécia, né? E aí ele cita Esparta e ele cita Atenas, porque eram localidades diferentes, né? Reinos diferenciados, digamos assim. Cidades e estados diferentes ganham destinações diferentes nesse processo, né? E aí ele vai falar que justamente dentro dessa atmosfera grega vai surgir a democracia, e com a democracia o surgimento do individualismo, né? Dentro desse horizonte civilizado, né?
que é uma evolução. Se a gente for olhar um recorte mais alargado da evolução das sociedades humanas, a gente vai perceber que esse individualismo, apesar do individualismo ser hoje associado ao egoísmo, naquele momento significou um avanço, porque se parou de ter uma configuração de sociedade coletiva e genérica, onde todo mundo era massa de manobra, para um momento onde a sociedade já tinha alguns elementos esclarecidos que se pronunciavam e se manifestavam de uma forma mais individualizada. Então, é muito incrível como Herculano faz essa segmentação e nos traz esse olhar pedagógico de como começa a acontecer essas evoluções das sociedades. É muito bacana. E aí ele consegue traçar, né, a linha divisória entre o horizonte agrícola, o horizonte tribal agrícola e o horizonte civilizado, já com a preponderância de Grécia, de Roma, de Israel. Sim. Como você falava, são as raízes, né, do pensamento ocidental, da estrutura ocidental. É verdade. E aí a gente vai ver esse horizonte civilizado se construindo, ou seja, a gente edifica um novo parâmetro de sociedade, onde a mediunidade tem assento cativo perto do rei, é trazido aquilo que era espontâneo naquele ambiente primitivo lá atrás, ele vai sendo trazido cada vez para mais próximo. E agora, nessa chamada mediunidade oracular, existe um sacerdote que vive perto do rei e que aconselha o rei. Então, aí nós estamos dentro de um novo universo. A mediunidade é guindada à condição de contribuidor da organização política. E aí a gente entra numa etapa dessa discussão que é exatamente esse fenômeno através do qual uma nova forma de sociedade se estabelece, onde o grande objetivo aqui é nós dizermos, não, agora eu quero saber o que a gente tem como expectativa nesse novo horizonte, onde as nossas vidas passam a ter uma contribuição mais efetiva desse elemento espiritual. E Herculano vai trabalhar tudo isso dentro desse capítulo e depois ele vai trazer uma reflexão bastante interessante sobre isso, e em que ele vai buscar o pensamento de Jung no fechamento desse capítulo. Ele vai trabalhar aqui conosco as discussões sobre o chamado arquétipo, os arquétipos coletivos, que são resultados da interpretação moderna daquilo que lá atrás era chamado de mediunismo oracular. Então, a gente até vai entrar mais sobre esse assunto na próxima live, mas a gente pode pincelar aqui sobre os oráculos, não é? Porque houve tanta relevância dos oráculos nessa sociedade que eles passaram a ter uma referência. Nós vamos ter grandes... Oráculo tanto pode ser a divindade que se manifesta, oráculo pode ser o médium pelo qual a entidade se manifesta, oráculo pode ser o lugar aonde as pessoas iam lá para buscar informações, e oráculo pode ser a mensagem que você recebeu. Então, isso aqui é um oráculo, um texto escrito também é chamado de oráculo. O lugar onde a gente vai, oráculo de Delfos. A pessoa que transmite a comunicação é também chamado de oráculo. E outras vezes, a divindade que, através de um médium, se comunica também é chamado de oráculo. Ou seja, o oráculo, através de um oráculo, dentro de um oráculo, passa um oráculo para você. Né? São as 4 formas diferentes que a palavra oráculo ela é utilizada. O que importa é que há uma reverência muito grande a esses
médiuns nesse período. Nós tivemos uma grande pitonisa nesse período, chamada Sibila. Sibila recebia as mensagens em folha de parreira. Ela recebia ditados mediúnicos e ela escrevia nas folhas, e as suas profecias eram de uma precisão indescritível. Assim como existiam nos templos as pitonisas que ficavam lá e que entravam em transe e que davam as suas comunicações. De outras vezes, eles tinham o uso de... Tinha uma deusa, a gente até vai falar mais disso na próxima, mas tinha uma deusa chamada deusa Vesta. Em Roma, ela era chamada Vesta. E na Grécia, ela é chamada de Héstia. A gente vai estudar a Héstia mais pormenorizadamente, porque ela está presente no livro do Pedro Granja. Mas ela, quando romana, ela era chamada de Vesta. E como Vesta era uma deusa que nunca se casou, nunca teve ninguém, ela se manteve virgem por toda a eternidade, as mulheres que a adoravam eram as vestais, que também tinham que ser virgens. E elas eram oráculos, elas eram pitonisas. Então chegava naquele templo, o templo da deusa Vesta, para buscar informação. E na Grécia tinha o templo do deus Apolo, que era na cidade de Delfos, o templo de Delfos, conhecido como o mais importante local onde as pitonisas mais importantes iam para Delfos para darem os seus contributos. Então, é um período onde essa consulta ela é muito forte. E aí, só para terminar essa parte do oracular, para a gente não invadir muito por conta do nosso próximo encontro, que a gente vai falar mais disso, mas o templo de Delfos acabou, sabe quando? Quando o cristianismo se tornou religião oficial. Quando Teodósio, porque quem cria o cristianismo como oficial é Constantino, mas ele cria, depois isso é derrubado, e depois Teodósio, que é o que se segue, coloca de volta o cristianismo. Aí ele passa a fechar os templos. Então, Teodósio determina o fechamento do oráculo de Delfos. A partir dali, acabava esse tipo de manifestação e tudo ficava apenas na mão da autoridade religiosa. E aí, então, depois disso tudo... Não, só para fechar. Tá, que aí eu já passo o vídeo. Só para fechar. Então, aí nós temos depois umas reflexões que o Herculano faz sobre o pensamento de Jung com relação ao arquétipo, do chamado arquétipo coletivo, ou seja, quem se manifestava era o arquétipo coletivo, não era uma entidade. Mas essa tese de Jung, ela não se sustenta quando você vê coisas que acontecem que ninguém sabe e que, de repente, uma manifestação mediúnica traz informação que não estava no inconsciente de ninguém. Como é que aquilo apareceu? Eu nem sabia daquilo. Você, às vezes, tem cartas mediúnicas que chegam, fulano de tal, não está presente, nem está lá. Aí a pessoa depois vai buscar a carta do seu ente querido. Então, quem deu a mensagem? Quem teria dado o comando para o inconsciente coletivo? Então, algumas questões elas ficam em aberto com essa teoria. E a teoria espírita, que nos oferece a ideia da comunicabilidade, ela é muito mais antiga do que tudo isso, está presente desde a mais remota antiguidade, e são essas verdades espirituais que vão sendo reeditadas e reeditadas tantas vezes até que nós pudéssemos ter a construção hoje coletiva dessa mensagem que é o Espiritismo, que resgata todo o conhecimento que está lá para trás. Antes da gente passar para o vídeo, eu quero fazer uma provocação para você. É curioso isso, né? Que as pitonisas elas foram perseguidas e depois a gente vai ver na Idade Média todo um processo também de perseguição das mulheres que exerciam a mediunidade, que eram denominadas de bruxas. Mas nessa estrutura social que se vê, nesse horizonte civilizado, a gente vai ver a mediunidade
não como uma exclusividade das mulheres, né? Então, a pergunta é essa, Dê, comenta aí um pouquinho para a gente, por que as pitonisas eram taxadas, né, e executadas até a morte, né, quando desagradavam nas suas previsões, e isso pouco acontecia com os sacerdotes, né? Exatamente, justamente pelo fato de ser mulher. E aquilo, o fato de ser mulher, mas você também não podia errar no oráculo. Porque também, se não fizesse sentido, não era que ninguém acreditava no oráculo, não acreditava na pitonisa. Naquela que, você leu assim, não gostei, tá errado, pronto, acabou. Elimina a pitonisa, nunca foi o oráculo, sempre foi a leitura, né? Então, se aquilo não agradava, gente, era eliminado, né? Agora, por que não os homens, né? Agora, é engraçado que era até na interpretação de sonho, porque além da leitura do oráculo, também tinha interpretação de sonho, né? Então, para você ver que a mediunidade já estava presente, claro, era manifesta, manifestava exatamente, né? Há muito mais tempo, mas a pitonisa estava ali. Agora, tinha os sonhos também que já vêm, né? E elas também faziam isso. Agora, se você não interpretava conforme a pessoa, o que a pessoa queria ouvir, consulente, né? O consulente queria ouvir, acabou. Né? Acabou. Quer dizer, então, teve muitas que também desencarnaram, foram assassinadas devido a isso. Não falou que eu gostei, mata. Não era isso que eu queria ouvir. Exato. Mas aí depois... E quando vinha a verdade? Porque a verdade vinha depois, né? Traços da nossa história, né? Quando eu falei em individualismo, é individualismo mesmo, tá? Herculano usa isso, exatamente esse termo, no capítulo que a gente está se debruçando sobre ele, exatamente para apresentar esse contraste, porque nas sociedades primitivas, tribais, ali o indivíduo não tinha essa capacidade de abstração mental. Então, era massa de manobra mesmo, todo mundo pensava igual, não havia diferenciação do pensamento. E hoje em dia, quando a gente já busca sair do ser social para um ser melhorado, não apenas social, mas um ser melhorado moralmente, a gente já faz com muita propriedade essa diferenciação do individualismo, que acabou sendo carreado pelos mecanismos no mundo como algo negativo, porque depois esse ser social ele foi engolido pelo materialismo e individualismo se tornou um adjetivo pernicioso. Quer dizer, a pessoa é muito individualista. Quer dizer, a pessoa está pensando muito em si mesma, olhando para o próprio umbigo, sendo muito centralizado em si mesmo. Mas nesse momento dessa passagem do horizonte primitivo, do horizonte tribal para o horizonte civilizado, esse individualismo ele surge como um traço de evolução da sociedade, do homem ser social, e passa a ter condição de abstração mental. Aí é uma questão de uso de palavras, né? Mas o que é importante a gente reter é essa informação, que o homem ele deixa de pensar e de ser algo muito coletivo para ser algo mais personalizado, algo mais individual, tá? Então, aí a gente pode usar a individualidade, mas Herculano no texto usa o traço do individualismo mesmo. Hoje, da obra de Joana de Ângeles, ela tem um termo para falar sobre isso. Ela chama de individuação. O que seria e aí individuação? Dá uma correção nisso. Isso. O que seria individuação no conceito de Joana? Você, dentro do grupo social que você participa, não, eu não penso assim. Eu penso diferente. É você se assumir com a sua própria cabeça dentro de um ambiente onde todo mundo pensa parecido. Você dizer, não, mas eu não tenho essa visão de mundo, eu tenho uma outra visão de mundo. Você ter o poder de apresentar a sua análise pessoal para não seguir o conjunto dos outros que em seu derredor pensam da mesma forma, como se todo mundo fosse
perde. Você vê naquelas pinturas egípcias antigas, aparece algum gordo ali? Tem algum magro? Todo mundo é igual, colega. É rebanho, né? É rebanho, todo mundo é rebanho, né? Aquela coletividade ali. Todo mundo tem a mesma altura, o mesmo porte, o mesmo... É isso que eu ia falar, não tem nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro. Não, é tudo igual. Todo mundo é igual. Não é? E aí, então, vamos ao vídeo? Vamos lá. Os grandes impérios da antiguidade migraram em dado momento do horizonte agrícola para o horizonte civilizado. A civilização ocidental clássica greco-romana é desse tempo. As sociedades do Ocidente iam aos poucos, suplantando a realidade agrária, ganhando herança das civilizações orientais que haviam desenvolvido todo um ciclo evolutivo, atingindo o horizonte civilizado com gigantescas estruturas de seus estados teológicos. Os grandes impérios do Egito, da Assíria, da Babilônia, da China, os reinos da Índia, o pequeno reino de Israel, o fabuloso império da Pérsia, constituíram verdadeiros estados teológicos, onde humano e divino se uniam em estrutura única e gigantesca. A Pérsia assinalaria o apogeu das civilizações orientais e foi o último elo da grande cadeia evolutiva que, em novo estado de desenvolvimento, ganharia as contribuições dos gregos e romanos na libertação do Estado do domínio teológico. A separação dos dois poderes, o político e o religioso. Importantes núcleos civilizatórios gregos, Esparta e Atenas, ganham destinações diferentes nesse processo. Esparta passa a refletir o estado político por excelência, enquanto Atenas ofertaria ao mundo a democracia que emerge da maturação de um estado teológico animado pelos deuses, mas impulsionado pelo hábito da crítica e da reflexão. Um novo ciclo da evolução humana, com democracia e o surgimento do individualismo, que pela reflexão crítica instaurava noções de direitos do homem e o horizonte civilizado em novos aspectos. Nos estados teológicos que marcaram as civilizações antigas, a estrutura política assemelhava-se à estrutura metafísica ou divina. A religião e o Estado se modelavam reciprocamente, um sobre o outro e vice-versa. Já no desdobramento do horizonte civilizado, a religião refletia o sistema político e social. Os deuses eram principalmente as forças da natureza, como anteriormente sob o horizonte agrícola, mas agora mais profundamente personalizados e dotados de uma realidade dramática. Reflexão, simbolismo e desenvolvimento do pensamento abstrato. Entra no cenário da história o espírito de civilização, que se caracterizava por 3 funções especiais: a capacidade de formulação de conceitos abstratos, de formulação de juízos éticos e morais e de formulação de princípios jurídicos. Dessas funções, surgiria o indivíduo como o mais belo traço do horizonte civilizado. Afirma Herculano Pires
que a evolução do espírito está bem clara nesse imenso processo de desenvolvimento histórico da humanidade. Na organização tribal, o homem se libertou da condição animal e do jugo absoluto das forças da natureza para elaborar a sua condição própria. Na organização agrícola, ele aprendeu a dominar a natureza e submetê-la ao seu serviço, mas caiu prisioneiro da estrutura social. No horizonte civilizado, ele começa a romper os liames da organização social para descobrir-se a si mesmo, o que só fará quando se tornar um indivíduo. Da selva à civilização, em períodos de horizontes, onde as espécies se treinam em conjunto para o atingimento do status de individualidades. No futuro de progresso inexorável da humanidade, o espírito humano autônomo, capaz de superar a animalidade primitiva e agrícola, sublinhará não só uma realidade de civilidade, como de comunhão com o divino. Será nesse momento, em integralidade, que o espírito humano se afirmará como individualidade, como entidade capaz de superar não somente a natureza, mas a própria humanidade. Evidenciar-se-á a filiação divina em condição civilizatória de civilidade, com o cumprimento da lei divina. O ser social de Aristóteles, gregário, que busca a integração, transforma-se no ser moral. Sócrates lhe dá sequência, apontando ao homem a capacidade de formular juízos éticos e morais, a elaborar regras para a sua conduta moral e a esboçar um panorama ético das relações humanas e divinas. No século XIX, com Kardec, aprendemos que o homem é culminância, a conjugação de matéria e espírito, de princípio material e princípio inteligente do universo, modificando-se e evoluindo no carrossel do tempo. A humanidade deixa de ser uma espécie para se transformar num devir. Inaugura-se uma nova forma de manifestação psíquica, que é o mediunismo oracular. Os juízos éticos, morais e jurídicos remodelam as antigas formas de relações mediúnicas do homem com os espíritos. São nos oráculos, nos intercâmbios com o sagrado, que o homem civilizado vai evidenciar sincretismo, não mais as formas de adoração do horizonte tribal e agrícola, mas a chancela das conquistas mentais do homem na longa evolução que realizou até a civilização. Forças aglutinadas do primarismo ancestral em conjugação com processos mais complexos. Qual um adolescente que reelabora em seu íntimo os sonhos, os temores e as esperanças provenientes das primeiras visualizações do mundo. Os cultos oraculares suplantavam a fase infantil de indiferenciação psíquica, porém em experiência coletiva. Não havia nos oráculos a individualização mediúnica. Embora existisse um médium, ora chamado de oráculo, ora de pitonisa, e embora existisse uma entidade comunicante, as mensagens eram dadas através de processos impessoais. O murmúrio da brisa no bosque, o correr das águas na fonte, ou o médium que respondia diretamente, mas com rumores confusos dos sons da natureza. Em todos os casos, cabia ao sacerdote decifrar as respostas, interpretar os sinais. O mediunismo oracular
Foi uma forma de transição para o culto individual dos espíritos e a individualização mediúnica. Contudo, essa individualização mostra-nos a existência de grandes idealizações coletivas, que são uma espécie de sonhos da humanidade. Os arquétipos, a teoria do inconsciente coletivo de Jung. Para o Espiritismo, as coincidências históricas, os traumas coletivos não representam um rosário de lendas e de superstições. Pelo contrário, ratificam a autenticidade dos arquétipos como grandes visões coletivas de realidades espirituais que não puderam ser entendidas na infância da humanidade. O fantástico das interpretações não nega a realidade dos fatos. As coincidências históricas serviram para confirmar os fatos. A lenda do dilúvio, do bíblico Noé ao seu correspondente grego Deucalião, e a personagem assíria de Gilgamesh reproduziu por toda parte, em tempos variados e em culturas diversas, uma alegoria espiritual, advertindo os homens quanto às exigências da evolução que se traduzem na iminente necessidade de espiritualização. Gente, eu separei uma frase aqui que me chamou muita atenção quando eu estava roteirizando o vídeo. Eu vou ler essa frase e vou até pedir depois para que ambos comentem, né? Primeiro que Herculano, ele também é poético quando ele fala da civilização, da selva à civilização, em períodos de horizontes, onde as espécies se treinam em conjunto para o atingimento do status de individualidade. E aí eu comecei a pensar na ciência espírita, quando ela se debruça sobre a biologia, né? Quando analisa a questão da evolução das espécies, e a gente percebe, né, que o homem, né, como também Herculano ratifica nesse texto, que o homem é o clímax desse processo da evolução, né? A humanidade, ela deixa de ser uma espécie para se transformar em um devir. É muito poético, inclusive, essa linda fala essa de frase. Herculano. É linda essa frase. E aí eu automaticamente pensei assim, puxa, aquele grupo, né, de insetos ali, todos com comportamentos semelhantes, agindo por instinto, em coletividade, né? O instinto está muito presente ali. Nesse processo e nesse arcabouço ainda de coletivo. Daí porque a gente estava tentando explicar antes sobre essa questão da individualidade, né? Do individualismo. Então, quando ele passa da selva para a civilização, nesses períodos de horizontes, né? Esse salto quântico ele é proporcionado exatamente no momento que as espécies começam a se treinar em conjunto para, em algum momento, se despegar ali e virar individualidade. Então, a gente percebe, e a Denise gosta quando a gente fala isso, a gente percebe o planejamento estratégico superior, a mão divina, coordenando, né, esse processo evolutivo do nosso planeta, que é quase que a mesma diferença entre os insetos, a vida, né, da dinâmica dos insetos, e como hoje nós já temos competência para nos organizarmos em sociedades, saindo, né, desse processo de pensamento em manada, para ter um olhar mais acurado, mais individualizado, né, cuidar mais da sua própria identidade, da sua própria personalidade, impulsionando a si mesmo esse processo evolutivo, com esse pensamento mais elaborado,
com o raciocínio, com a crítica, tudo isso Herculano nos entrega nesse capítulo. É muito bacana esse pensamento dele. Você fica olhando assim, formigas num formigueiro atuando para ir buscar um alimento, elas têm um comportamento que não é individualizado. Não é. Então, elas entram, saem, elas têm abelhas, tudo comportamento padronizado. Aí o indivíduo vai se desenvolvendo e o instinto vai dando espaço para o surgimento da individualidade em si, né? Claro que a gente já está individualizado, lógico que já está, mas ainda está tudo embrionariamente posto, mas o princípio espiritual está individualizado. Só que ainda age por instinto, age de forma coletiva. Aí ele vai se desenvolver e vai ganhar livre-arbítrio, individualização, vai ganhar a capacidade de ter provas e expiações, vai passar a se chamar espírito, vai ter livre-arbítrio, vai ter lei de causa e efeito em cima dele a partir da hora que ele toma consciência de si mesmo. Mas isso é muito bonito. Essa síntese desse capítulo ficou espetacular. Ficou espetacular. Olha, eu posso dizer que o que eu aprendi nesse capítulo foi que a gente já está no estágio, né, de civilização, aliás, estamos além dele, com condição de exercermos essa civilização com civilidade. Né? Eu até fiz esse jogo de palavras no vídeo, porque é isso. Quer dizer, a gente já tem plena condição de nos impulsionarmos nesse salto quântico, se coadunando aí com a lei divina. Só que a gente, às vezes, fica preguiçoso, fica resistente. Temos consciência disso, né, Cris? Hoje temos consciência disso. Exatamente. Temos condição. Existe uma coisa também, né, dentro dessa dinâmica do desenvolvimento que a gente está observando, é que, mesmo considerando todo o crescimento que a gente está tendo aí da mediunidade, Herculano considera que tudo isso aí é chamado de período pré-histórico. É até um pouco confuso na cabeça da gente quando lê, mas por que ele chama de pré-história? Porque ele diz que a história ela vai se tornar mais efetiva a partir, em termos de mediunidade, com a decifração do código por Kardec. Então, como o livro O Espírito e o Tempo é um olhar sobre a mediunidade, não sobre a religião aparece como um pano de fundo, diferente da obra de Leon Denis e da obra de Pedro Granja, que o foco é o pensamento religioso, não é a mediunidade em si. Então, você tem um olhar diferenciado. Olha, eu vou aproveitar e fazer aqui um comentário. O Norberto faz algumas perguntas, eu vou responder as perguntas dele. Ele está perguntando se o Egito... Não, aqui, ó. E o Egito não influencia? Sim, o Egito influenciou bastante, mas não tanto quanto Grécia, Roma e Israel. O Egito influenciou, claro. Aí você pergunta, ele não influenciou na matemática? Influenciou. Mas de onde vieram os grandes matemáticos? De onde veio Eratóstenes, Pitágoras, Tales de Mileto, Diofantes? Todos são matemáticos. Hipátia, todos são gregos, eles não são egípcios. É lógico que teve conhecimento egípcio que chegou na Grécia. Os egípcios trabalhavam o número π com a fração 22 dividido por 7. Dá perto. Para a época é uma precisão boa, 22 dividido por 7. Mas os gregos foram muito mais além, né? A quantidade de matemáticos gregos, de onde era Arquimedes. Então, todos eles eram gregos. Arquimedes, Diofantes, Eratóstenes, Hipátia, Tales de Mileto, Pitágoras, todo mundo é grego aí. Então, contribuiu, sim. Aí ele pergunta também no monoteísmo. O monoteísmo do Egito não foi um monoteísmo de longa duração, ele existiu apenas no reinado de Akhenaton, que foi de 9 anos. Quando vem a desencarnação de Akhenaton, que aí o filho dele, que é o Tutankhamon, vai assumir,
os sacerdotes de Amon restauram o culto a Amon. Então, é uma curta janela de tempo que não chega a influenciar efetivamente, porque não gera uma cultura egípcia monoteísta. E, além disso, o monoteísmo de Akhenaton não era, na verdade, monoteísmo, era monolatria, ou seja, tem vários deuses, mas eu adoro apenas um. E o deus adorado por Akhenaton, era Aton, o sol. Não era um deus imaterial, ele era adorador do sol, o que também é muito diferente do pensamento monoteísta que os hebreus trouxeram, que atravessou os séculos e os milênios e era um deus imaterial. Então, né, tem essas diferenças. Né? E sobre o comentário do Norberto, só para sublinhar para você, quando a gente faz a roteirização do vídeo, a primeira intenção não é criar impacto, a primeira intenção é traduzir o pensamento de Herculano Pires. E aí ele vai nesse... Daí porque é importante ler a obra também, O Espírito e o Tempo. A gente está se baseando numa obra publicada, revista, com conteúdo sedimentado, né? E Herculano Pires diz o seguinte: os persas iniciam, né, a separação dos dois poderes, o político e o público, e o religioso, melhor dizendo, o político e o religioso. E é curioso notar-se, aí agora eu estou lendo textualmente Herculano, tá? Curioso notar-se que essa separação do político e do religioso, iniciado pelos persas no terreno da educação, vai projetar-se na Grécia, em duas formas diferentes de estrutura estatal. E aí ele segmenta. Ele vai dizer, textualmente, tá? E eu estou reproduzindo no vídeo o pensamento de Herculano. Esparta será o estado político por excelência, com a religião submetida aos interesses temporais, e Atenas, o estado teológico dominado pelos deuses, mas já impulsionado graças ao desenvolvimento econômico e cultural nos rumos da emancipação política. Daí porque o meu comentário lá no iniciozinho da live, né, quando a gente falava desses dois instrumentos de poder, a força militar e a força religiosa. Esparta, apesar, e como você atesta na sua afirmativa aqui no comentário, tinha grandes atribuições militares, tinham grandes virtudes. A Esparta tinha grandes virtudes militares. Os espartanos são conhecidos como excelentes guerreiros, mas o que sobressaía do estado político de Esparta era exatamente essa estrutura de Esparta dentro dessa questão política, guerreira política de expansão territorial. Você expande, você organiza e você executa política para manter aquele domínio sob o seu controle. Já Atenas vai se dedicar por uma questão mais filosófica, por uma questão mais educativa. Então, Atenas vai se inclinar um pouco mais para essa questão da fé, essa questão do raciocínio com o divino, o que me liga a esse ser superior, a esse ser supremo, e começa a entrar no estado, dentro dessa corrente mais filosófica da organização do pensamento. Então, a gente reafirma, segundo Herculano, Esparta é estado político, Atenas é estado teológico. Aqui a gente tem, em Atenas, a gente vai ter muito espaço para a discussão das várias teses, dos vários filósofos, né? Ali no Areópago, onde as pessoas iam para discutir, apresentar suas teses. Isso é muito, muito aberto em Atenas. Esparta não tinha discussão para isso, não. Esparta estava focado na guerra, num estado totalitário, marcado por uma forma de governo bastante austera, né? Então, é bem diferente. Uma cidade-estado tem uma proposta, outra tem outra.
Então, são estados diferentes, visões diferentes, e o que o Herculano tenta colocar é que a figura da Grécia, ela nas suas cidades-estado tinha características diferentes. O estado, a cultura em Atenas era uma cultura voltada mais para a democracia, para a liberdade, para o pensamento, para que as pessoas cultuassem seus deuses, para que elas tivessem suas liberdades. Esparta não estava preocupado com isso. Estava preocupado com a guerra, com o processo de formação de seu exército, dos seus jovens que aos 7 anos eram retirados da presença de seus pais para ir para o ginásio, para aprender a lutar, para ser um bom guerreiro e ponto final. Ponto final. Acabou. Então, é muito diferente. Tá? O Norberto também diz assim, quanto aos filósofos que citou, há quem diga que eles foram codificadores. Eu não citei esse filósofo, citei matemáticos. Mas que eles foram codificadores, pode ser, né? Isso não está descartado, até porque muitos deles foram para o Egito. Pitágoras passou 30 anos no Egito, quando veio de lá com os conhecimentos de matemática e conhecimentos do Sanatana Dharma, aqueles conhecimentos espirituais lá que ele apresentava. Mas pode ser, eles podem ter tido, sim, aprendido lá. Mas muitas coisas também surgiram na própria Grécia, né? Os pensamentos de Arquimedes, as invenções de Arquimedes, a genialidade de Eratóstenes, o pensamento de Diofantes, que é o criador da álgebra, tudo surgiu na Grécia mesmo, né? A gente precisa dar também os méritos para a Grécia com relação a isso. Se o Egito contribuiu, ele contribuiu, pode ter contribuído. Mas quem verdadeiramente levou ao mundo o conhecimento da matemática e implantou de forma mais efetiva esses saberes na nossa história, está muito mais centrado na figura dos gregos, né? E Elahá faz a nossa prece final hoje. Isso. Nossa prece final de hoje é uma poesia do Castro Alves através de Chico Xavier. Assistindo o vídeo da Cris, eu fiquei lembrando dessa poesia. E como ela parece muito com o que a gente viu, eu resolvi que eu deveria trazer para a gente poder apreciar essa obra. Ele vai falar nessa poesia de um monstro. O monstro é o ateísmo, tá? O monstro é a negação do espiritual, que escraviza, é a escravização moderna. Qual é a nova escravidão? A nova escravidão é escravizar no ateísmo, escravizar as mentes. É esse que é a escravidão que ele vai falar, tá bom? Então eu vou começar, tá bem? Vamos lá. Mocidade, o espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado nas tuas mãos. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões da treva da moderna escravidão. Ausculta o horror do orbe aflito, nos campos de toda a terra, vagueia o dragão da guerra em tremenda saturnal. Vem das angústias do Egito, dos tormentos da Caldeia, empanando o sol da ideia, brandindo clava infernal. Ergueu sobre a Assíria forte o chamejante estandarte, espalhando por toda parte incêndio devastador. Trouxe a Pérsia, ruína e morte, da Grécia extinguiu a vida, deixando Roma caída num lago de sangue e dor. Mas, além do monstro hirsuto que nos recorda a caverna, a ignorância governa prostíbulos e canhões. A Pérsia vive de luto, ódio torvo prevalece, nos males de toda espécie, enlouquecendo milhões. Negro vício multiforme, que de púrpura se veste, atormenta mais que a peste, mendigos, ministros, reis.
mas a verdade não dorme, e abrindo um sulco profundo, desdobrará sobre o mundo novos tempos, novas leis. Juventude, a nova era já resplende no horizonte, move os braços, ergue a fronte, o serviço varonil. Ama, crê, trabalha e espera, proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade aos claros céus do Brasil. Soldados do Cristo Augusto, tercemos armas da crença, detendo por recompensa o dom divino de amar. O Salvador brando e justo, para as glórias do porvir, elege a senha servir e manda a vida marchar. Sigamos vanguarda fora, de coração descoberto, contemplando de mais perto a fonte da eterna luz. Acendamos nova aurora na noite que invade o templo, seguindo o sublime exemplo do mestre sábio da cruz. Combatem ao vosso lado, sem fuzis conquistadores, espíritos benfeitores buscando a paz do amanhã. Ei-los, voltam do passado, são 1000 gênios sobre-humanos, choraram 300 anos nos circos da fé cristã. Trazem fúlgidas bandeiras, entoam hinos felizes, bendizendo cicatrizes, santificados heróis. Atravessaram fogueiras, serviram a Deus de rastros, volvem hoje de outros astros, sóis brilhando noutros sóis. Mocidade, o espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado nas tuas mãos. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva e desata os grilhões na treva da moderna escravidão. Castro Alves.